Olha, o próximo jogo do Flamengo é só no domingo contra o Corinthians. Mas amanhã a torcida do Flamengo vai estar ligada, né? Ligada, inclusive, com o secador em mãos para acompanhar a partida do líder internacional contra o Sport. E claro, né? Além do secador, pode ter também um ferro de... É um negócio assim, vai esquentar o negócio para ver se seca e... Porque tá... Com vocês, os inseparáveis Abel e Chicão. O Mengão vai ser campeão, vamos ganhar do Timão, vamos ganhar do São Paulo e o Inter vai tropeçar, né, Chicão? Enquanto eu sonho, o Galo canta. Canta, Chicão. Salve, salve, cantando pro Mengão. Calma, não vale desistir, afinal... Flamenguista de verdade acredita no título. O flamenguista de verdade entende que enquanto tiver 1% de chance, a gente tá com 99% de fé. Em breve, Sport, Vasco e Corinthians terão a simpatia de dezenas de milhões de torcedores. Pelo menos enquanto estiverem enfrentando o líder. São 3 dos 4 adversários do Internacional até o fim do Brasileirão. O primeiro deles amanhã em Porto Alegre, o Sport, que luta contra o rebaixamento. Está numa situação difícil, então difícil se torna o jogo. Então, com os recentes tropeços de Atlético Mineiro e São Paulo, o título do Brasileirão virou praticamente uma corrida entre esses dois aqui. O Internacional tem um ponto a mais e um jogo a menos que o Flamengo. Caso o Inter vença amanhã, a diferença subirá para 4 pontos. Assim, sem depender mais de si mesmo, restaria ao Flamengo uma alternativa: vencer e ligar esse objeto aí na máxima potência. Eu acho que o Inter ainda vai tropeçar nessa reta final. Vai ter ganhado o Sport no Beira-Rio e depois do Vascão em São Januário. Eu acho que quem justamente vai ajudar o Flamengo é o próprio Vasco. O Vasco vai precisar ganhar do Inter para poder se livrar do rebaixamento. O Corinthians ajuda lá no Beira-Rio a gente na última rodada. Contra a secação da maior torcida do país, o Inter tem que manter a eficiência. Está invicto a 12 jogos no Brasileiro. Foram 9 vitórias e 3 empates. E agora não é comparar o nosso time com o Flamengo, é a gente fazer o que a gente vem fazendo, que estamos fazendo muito bem feito para brigar pelo título até o final. É complexo e é difícil, mas nós estamos vivos. Isso que é o mais importante. E na liderança. Além de um tropeço do rival pelo título, o Flamengo terá que vencer os 3 jogos que restam: o Corinthians e o São Paulo, e no meio deles um confronto direto contra o Inter na penúltima rodada, dia 21, no Maracanã. Nossa estratégia é única aqui, é jogar sempre para vencer, dentro, fora de casa. Não será por falta de confiança dentro. Vai estar brigando na última rodada pelo título brasileiro. O Flamengo vai entrar em campo contra o São Paulo, brigando pelo título brasileiro. E fora de campo. Temos o melhor elenco disparado do Brasil, então tem que fazer prevalecer em campo, não vacilar nesses 3 últimos jogos. Nós já tivemos provas de que esse clube, ele tem a mística. Ainda dá. Lembremos de 2009, que também foi difícil o finalzinho, hein? Bora! É fazer que nem o Abel Rubro-Negro e o Chicão, não desistir. O Mengão vai ser campeão, vamos ganhar do Timão, vamos ganhar do São Paulo e o Inter vai tropeçar, né, Chicão? Enquanto eu sonho, o Galo canta. Canta, Chicão. Salve, salve, cantando pro Mengão. Canta, Chicão, pro Mengão ser campeão. Dale, Mengão. Vamos ser campeão, hein, Chicão? Salve, salve. Dale, Mengão. O Chicão devia ser Atlético, né? O Atlético ainda tá na reta final disputando aí. É Atlético. Boa. Um galo treinado, né? Doutrinado para ser Flamengo. Gostei do galo. Adorei também. Vamos lá. Vamos conjecturar aqui, né? O Inter entra em campo agora contra o Sport, pressionado. Não. Não? Não. Porque pressionado seria se o Flamengo tivesse vencido. Aí estaria muito pressionado. Mas pressionado no sentido de que, assim, temos a chance de abrir 4 de novo. Isso não é pressão. Isso é o quê? Isso é tranquilidade. Ah, tá. Isso é tranquilidade. Não temos sei. A chance. Não acho. Temos a chance se não acontecer, continua do mesmo jeito que estava. Sim. Agora, se eu entro em campo precisando porque o adversário me passou, aí é pressão. Tá, você tem razão. Mas é que eu acho que para eles deve estar assim, tipo, eles deram mole, a gente tem que aproveitar. Então, mas é oportunidade. Boa, tá bom, obrigada. Sereno. É oportunidade. Olha só, o Flamengo,
ele tem que, mais importante do que secar o Internacional, o Flamengo tem que fazer a parte dele e ganhar os 3 jogos, sim, inclusive o contra o Internacional, claro, né? Porque chegar na última rodada disputando o título é o mais importante, como disse o Rogério Ceni. E eu fiquei pensando aqui, né? Olha só como é o destino, como é a vida, como é o futebol. O Rogério Ceni pode ser campeão brasileiro... Em cima do São Paulo. Em cima do São Paulo. Ou perder o Campeonato Brasileiro em um jogo contra o São Paulo, né? Mas de qualquer maneira é interessante isso. Então, chegar à final, chegar à última rodada, disputando o título brasileiro, eu acho que é o mais importante para o Flamengo. Faz a parte dele, ganha os 3 jogos que restam, e aí, são 3 jogos que restam, né? Sim. Os 3 jogos que restam... Você acha que nessa altura do campeonato, assim, os adversários que entram em campo tanto contra Inter como Flamengo, entram com um sanguinho nos olhos diferente, assim, deixa eu dar uma atrapalhada aqui. Você acha que eles entram com mais energia? Pensando na oportunidade que eles podem ter pela necessidade de vitória dessas 2 equipes. Então, por exemplo, claro que o Sport também tem sua necessidade de vitória. Tem. Mas o Inter, até por qualidade, por característica, vai mandar no jogo. E o Sport pode fazer um futebol reativo. Uhum. Então, você pensa uma estratégia em relação ao que o adversário está precisando. Porque eles também têm objetivo, né? Corinthians também tem. Todos eles têm objetivo. Se você pegar os adversários de Flamengo e de Inter, são adversários com objetivo no campeonato. Então, esses adversários têm que pensar em estratégia. Agora, você falou em pressão, uma pressão que pode acontecer e pode ser pesada para o Flamengo o Inter vencendo, na próxima rodada, o Inter já joga pelo título. Porque um tropeço do Flamengo... Contra o Flamengo. Não, antes do confronto. O Inter abre 4 pontos. Aí o próximo jogo ainda não é contra o Flamengo. Não, Inter e Vasco. Se o Inter faz 7 e o Flamengo tropeça, nem confronto direto chega. O confronto direto é na penúltima rodada, né? Isso. Né? E assim, mas com o Vasco não podendo jogar, porque sempre tem aquele negócio, entrega, se chega... Vasco não pode entregar. Não. Não pode nem pensar em entregar. Mas... Não porque tem. Já teve e assim... Eu não consigo admitir isso. Não sei se o jogador vai consciente com isso, mas... Não dá para provar que já houve, mas a própria CBF admitiu essa possibilidade no momento em que mudou o regulamento e colocou os clássicos para a última rodada para evitar a sugestão de entrega. Sim, né? Então não houve provas, mas houve indícios de entrega na história do Campeonato Brasileiro. Sim, e não vai ter. Esse ano não tem como. Não tem como. Todo mundo está precisando ali de alguma coisa. Não tem como. Olha só, a gente tem aqui números para a gente falar um pouquinho desse poder de ataque do Flamengo. E aí o espião estatístico foi atrás dos números de chances perdidas, aquelas chances reais de gol mesmo. A gente não está falando de quando o goleiro defende, não, né? A gente está falando das chances realmente perdidas pela equipe, e o Flamengo é o time no Campeonato Brasileiro que mais teve essas chances perdidas, com 16, atrás do Botafogo, olha, com 8, Palmeiras 8, Bahia 7, Corinthians 6, Fortaleza e Grêmio também 6. Mas assim, por que isso acontece? Porque cria muito mais do que os outros. Exatamente. Estudou, né? Estudou bonitinho, olha aí, ó. Só fica atrás do Atlético Mineiro, com 546 chances criadas, finalizações, né? E o Flamengo, 531 finalizações. E é o melhor ataque da competição. Então perde os gols, mas faz os gols. É assim, claro que às vezes um gol perdido pode comprometer um resultado, mas muitas vezes você tem visto o Flamengo... o Flamengo perdeu muitos gols, mas foi 3-0. Uhum. Né? Na história, o resultado é o que importa. Falando de... diga, Cerito. Não, você viu os 4 primeiros ali da lista? Fala muito sobre o modelo de jogo, né? Os 4 times primeiros da lista, Flamengo, Atlético, Flamengo, São Paulo e Grêmio, tem um modelo de jogo de jogar no ataque. São times ofensivos, são times que querem a posse de bola, são times propositivos, né? Sim, então, não por acaso estão nas primeiras colocações no total de finalizações. O Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Grêmio, os 4, eles
tem muito volume de jogo. O São Paulo depois desandou, o Grêmio desandou um pouco também, mas o modelo de jogo é praticamente o mesmo. Eu achei interessante o Botafogo estar nessa lista. Eu ia falar lista. isso agora. Nas duas. É? Nas duas. É. Não teve Verdade. um momento que o Botafogo, o momento do campeonato que o Botafogo teve volume de jogo. Teve um momento que teve volume de jogo. Só para a gente encerrar, notícia, enfim, que chegou, o Flamengo pode ter 2 retornos importantes nessa reta final, já no jogo do fim de semana. Diego, né, que tinha cumprido suspensão, e Rodrigo Caio, que faz uma baita diferença quando está em campo, né? E aí você tem que pensar como é que você vai fazer a zaga, porque o William Arão foi para a zaga, foi bem e abriu espaço para o meio-campo ter Gerson e Diego. Sim. Então, se você volta o William Arão para o meio, você tem que abrir mão do Diego para colocar o Rodrigo Caio. Ou então você coloca o Rodrigo Caio na do Gustavo Henrique, e eu imagino que é isso que vai ser feito. E ele joga com o Rodrigo Caio e Arão na zaga. Caio e Arão. Perde altura, né? Perde bola aérea. Se bem que o Rodrigo Caio, embora ele não seja tão alto, ele é um jogador que tem um tempo de bola espetacular, né? Mas ganha muito em saída de bola, em qualidade, em posicionamento. Velocidade. Em velocidade. Rodrigo Caio é um zagueiraço. Vamos ver então como é que o Rogério vai desenhar essa situação aí, ó. Terceiro colocado do Brasileiro, o Atlético